Fechamos o vídeo anterior com a finalização, pelo menos por enquanto, eu penso que não haverá muita necessidade de fazer alterações no resto do projeto, relativamente à comunicação de Ajax, que nos permite selecionar então o tipo de trabalho e automaticamente aparecer aqui a informação. Obviamente que eu irei fazer aqui depois alterações em termos estéticos, mas o mais importante era que toda a informação estivesse aqui a funcionar de forma correta. A questão estética ficará para depois. No entanto, há aqui alguns detalhes deste formulário que acabaram por ficar mal concebidos, não no sentido estético, obviamente, mas no sentido prático. E porquê? Muitos destes elementos que aqui estão foram objeto de um copy-paste e nem todas as expressões foram claramente alteradas. Então o que nós devemos fazer, e isto fica aqui também para aviso à própria navegação, vamos assim referir, que vocês devem sempre ter o cuidado de, no final, reanalisar o código, ler o código e verificar se houve algum aspecto que falhou, ok? Eu vou deixar ficar por enquanto aqui este comentário, mas vamos verificar aqui estas condições de uma forma muito rápida. Reparem. Eu tenho aqui o nome e eu vou também aqui abrir a minha base de dados no sentido de ficar aqui com este espaço que me vai permitir ver quais são os dados em termos de largura, em termos de dimensão de valores, assim é que é. E então reparem como é que eu posso verificar isto aqui. Eu posso aqui mesmo no meu minúsculo monitor ver o seguinte. Eu tenho aqui o nome, máximo 50, entre 5 e 50, entre 5 e 50 caracteres. Portanto, é isto que aqui está. Depois temos a morada, entre 100, ok? 5 a 100 e entre 5 a 100 caracteres. Correto. Depois vamos ter o código postal, que o 8 tem aqui um regex, um pattern. Escreva o código postal do formato tal, tudo certo. Depois temos a localidade, que é esta expressão que aqui está, até 50. Tem aqui, reparem, max length 8. Ora, isto está errado, portanto eu tenho que colocar aqui 50, ok? Depois vamos ter aqui o número do telefone, 9, ok, 9 dígitos com 9 algarismos. O e-mail é um e-mail e reparem, mais uma vez, max length está errado, é 50 e vamos ver aqui o e-mail também é 50. E depois, a partir daqui, penso que já não haverá grande detalhe, porque, penso eu, aqui no tipo de trabalho está tudo certo. Depois temos aqui o hidden para passar os valores, temos aqui o espaço dos detalhes, que é a apresentação dos dados da Ajax. Já podemos retirar daqui estes espaços que não estão a fazer rigorosamente nada. Temos aqui depois o nosso text area e o text area eventualmente nós vamos ter que verificar se já tem aqui ou não um espaço para delimitar o conjunto de caracteres. Ok, eu penso que teria colocado isso. Não coloquei, portanto max length, ok, max length vai ser igual a, por exemplo, 2000, mas eu agora vou experimentar com 100, para verificar se o max length está bem escrito. Há sempre este pormenor que é importante ver. Portanto, vamos aqui colocar até 100 caracteres, ok? E ele parou ali, portanto está correto. O que eu vou fazer aqui, uma vez que o meu espaço é do tipo text, eu vou aqui definir que quero que no máximo tenha 2000 caracteres. É mais do que suficiente para o cliente explicar o que é que pretende das fotografias. Aqui no caso das fotografias temos então aqui as fotografias, no caso do file 1, nós vamos colocar aqui required, ok? Queremos que seja obrigatória pelo menos a inserção de uma fotografia, ok? No mínimo uma, porque pelo menos uma fotografia terão que carregar. Haverá clientes que obviamente vão carregar mais do que uma fotografia, ou porque são retratos com mais do que um rosto, ou porque querem enviar várias fotografias da mesma pessoa para eu escolher a melhor, etc. Isto acontece e, portanto, aquilo que eu vos estou a dizer aqui já é fruto da minha própria experiência a trabalhar nesta área. Depois temos aqui as condições do serviço, também queremos que seja required. Neste caso aqui não está, é aqui no input. O input, que é a checkbox, vai ter que ser required. E eu vou já aqui adiantando um aspecto que vai ser importante agora relativamente a este formulário, que é a questão da validação. Bom, eu eventualmente terei referido já em alguns vídeos anteriores que nós iríamos passar aqui por uma questão de validação em 3 momentos.
E o que acontece é o seguinte, nós temos o primeiro momento que é a validação do HTML5, aquela validação que facilmente nós conseguimos ultrapassar editando aqui, através do F12, editando aqui os elementos do nosso formulário, ok? E portanto, se eu for aqui inspecionar, eu rapidamente altero aqui o max length, que neste caso está 100, mas se eu refrescar agora já vai ficar nos 2000, e eu posso rapidamente alterar aqui o valor para 100.000 e teríamos aqui um problema se eu enchesse tudo isto. Iríamos ter aqui um erro na nossa aplicação. Existe depois uma validação intermédia que é a de JavaScript. E existe uma validação que é a mais importante, a meu ver, que é a validação do lado do servidor. A validação que é feita, por exemplo, no caso, pelo PHP. Eu não vou fazer a validação de JavaScript aqui, mas não vou deixar de falar sobre ela, ok? E vou explicar porque é que eu não vou fazer a validação de JavaScript. Por uma razão simples. Eu estive ao longo de vários vídeos a construir aqui um conjunto de validações de HTML5. E para colocar a funcionar aqui uma biblioteca de validação de JavaScript, que é aquilo que normalmente se faz, e eu já vos vou falar sobre elas, o que iria acontecer é que eu iria ter que limpar praticamente todas estas validações que aqui estão, porque as regras de validação são depois definidas por essas bibliotecas. Bom, vamos aqui tentar mostrar um ou dois exemplos de bibliotecas de JavaScript exclusivamente utilizadas para validação. Eu vou colocar aqui jQuery Form Validation. E vamos fazer aqui uma pesquisa. E nós temos aqui vários mecanismos para validação. Alguns são gratuitos, outros não são. Eu vou-vos mostrar um que não é gratuito, daqui a bocadinho, mas vamos ver aqui estes. Neste caso temos aqui um jQuery Validation Plugin. É uma plataforma que eu nunca utilizei, mas que não é extraordinariamente difícil de utilizar, mas que tem aqui um detalhe importante, que é o facto de já não ter atualizações há algum tempo. Embora isso não seja extraordinariamente grave, uma vez que aquilo que se pretende é que cumpra o objetivo de validar campos. Ora, como é que isto funciona de forma normal, ou natural, ou normal mesmo? Nós descarregamos um ou mais ficheiros de JavaScript, vamos incorporá-los dentro da nossa página web, neste caso dentro da nossa framework, e quando nós queremos submeter o nosso formulário, ele vai passar por um conjunto de código de JavaScript que vai fazer validações. Aquilo que eu estava a referir sobre a implementação de um sistema desses aqui, e sobre o facto de eu ter que limpar daqui uma série de informações, nomeadamente aqui a partir do require, do max length, do pattern, do title, etc., é porque na maior parte dos mecanismos de validação por JavaScript é o próprio mecanismo de validação que vai incorporar aqui um conjunto de regras e não aquelas que aqui estão definidas. Eu estou-vos a dizer isto porque eu, entretanto, em modo fora de vídeo, eu experimentei a colocar aqui um sistema de validação de JavaScript e o que aconteceu é que ele entrou em conflito com todos estes atributos que eu aqui já tenho. Então o que eu vou fazer aqui no meu projeto vai ser uma validação, neste caso, do lado do PHP, do lado do servidor. Essa é sempre a mais segura. Se nós quiséssemos implementar aqui uma validação de JavaScript, iríamos eliminar isto, iríamos ter qualquer coisa do género. Por exemplo, vejam aqui, eu vou tentar mostrar aqui uma demonstração, que é o caso destes 4 campos que aqui estão. Okay? Esqueçam este que aqui está em baixo e vamos ver estes 4. O que acontece nestes mecanismos de validação é algo que eu também esteticamente não gosto muito. Apesar de que, obviamente, tem todas as suas potencialidades. Mas é o seguinte, vamos imaginar que eu colocava aqui um formulário preenchido de uma maneira propositadamente para dar erro. Reparem que já está a aparecer aqui um erro por baixo. E quando eu faço submeter, ele vai-me colocando erros por baixo de todo o tipo de campos, ok? Neste caso, reparem o que é que vai acontecer. Ora, eu pessoalmente não sou muito adepto deste tipo de apresentação. Sim senhor, eu gosto muito de uma apresentação que, por exemplo, coloque aqui um sinal no fundo. É o que acontece, por exemplo, com o form validation.io, mas, no entanto, esta biblioteca é uma biblioteca paga, tem um preço, ok? Por isso é que eu não posso fazer o download e utilizá-la, e nós temos aqui os valores que envolvem a utilização desta biblioteca. É uma biblioteca extremamente interessante, que a empresa onde eu trabalho utiliza e é proprietária de uma licença desta
framework, vamos lhe chamar assim, desta biblioteca. Vocês podem verificar aqui, a demonstração mostra como é que nós fazemos a submissão e agora reparem na quantidade de informação que aqui aparece. Claro que tudo isto é configurável, mas eu, por exemplo, tenho particularmente interesse pelo facto de aparecer aqui um X, mas cá está o the first name is required, the username is required, etc, etc. E depois chegamos a um momento em que temos aqui uma confusão visual bastante grande. Bom, de facto o código que está aqui por trás também não é ele por si só relativamente pequeno. Reparem, isto aqui é o formulário e reparem como os inputs estão completamente desprovidos de qualquer tipo de validação, não tem validação de HTML, ok? Tem apenas aqui um name e este name, por exemplo, no caso do e-mail, vai depois no JavaScript entrar aqui no campo do fields e no fields nós vamos encontrar aqui o e-mail, ok? E este e-mail que aqui está relacionado com o nome do e-mail que aparece aqui, ok? E as validações que ele vai fazer aqui para esta linha são as seguintes, reparem. Diz aqui, ok, para o e-mail eu tenho os seguintes validators. O not empty, isto é, não pode estar vazio, é o equivalente no HTML5 ao required, e portanto se estiver vazio e tentar submeter, ele vai apresentar esta mensagem. O que é que acontece aqui? Esta mensagem automaticamente é injetada na DOM, logo imediatamente por baixo do elemento input, ok? Por outro lado, tem que ser um email address, e isto é uma diretiva deste objeto que define aqui os validators dentro desta biblioteca, e se não for um e-mail válido, ele apresenta esta mensagem. Portanto, independentemente do facto de nós termos ali o mail, vamos ver se eu descubro aqui, ok, username, e-mail, e de termos aqui text, reparem que nem sequer está definido aqui e-mail para fazer a validação da HTML5, é depois o JavaScript, no caso concreto desta biblioteca, que vai injetar essas informações todas. No caso da password, por exemplo, tem aqui o not empty, tem o string length, que é o equivalente ao max length no HTML, em que ele diz que no mínimo tem que ter 8 caracteres. Caso não tenha 8 caracteres, o que é que ele faz? Vai apresentar esta mensagem. Eu estou-vos a mostrar aqui o form validation in-out, não por ser mais especial que os outros, mas porque os outros também funcionam de uma forma muito semelhante. Isto é, nós definimos as regras de validação, e eu posso-vos mostrar aqui, eu penso que nós temos aqui a possibilidade de ir ver o código. Ok? E reparem, nós temos aqui as rules, as regras. E reparem, o first name é required, o last name é required, o username required true, min length é igual a 2, a password, etc. Portanto, todos os mecanismos que nós iríamos incorporar aqui dentro dos nossos inputs, reparem como eles estão extraordinariamente limpos, nós iríamos colocá-los aqui com o JavaScript e ele depois, obviamente, vai fazer todas aquelas animações de colocar sinais, etc. e adicionar informações. Aquilo que eu prefiro fazer, por exemplo, e neste caso já estamos a falar da validação do lado do PHP, é fazer a submissão. Os dados vão por post para o lado de lá, para o lado do servidor. O servidor vai fazer uma análise aprofundada sobre a informação que foi inserida e no caso de existirem erros, eu prefiro jogar com todos os erros, todos juntos na mesma mensagem. Fica com o formulário menos estragado, vamos dizer assim, e as mensagens ficam concentradas, por exemplo, lá no cimo, num alert de Bootstrap, por exemplo. E, portanto, o que eu vou fazer aqui é exatamente isso. Eu vou implementar essa funcionalidade. Eu vou ficar por aqui neste vídeo, porque não quero aqui começar e depois, eventualmente, fazer apenas um pouco, mas não poderia deixar de passar por esta questão da validação, mostrar-vos aqui alguns exemplos. Neste caso temos aqui dois. Temos o Form Validation In-Out, que nós já vimos aqui que é pago. Temos aqui o jQuery Validation Org, este aqui é gratuito, vocês podem descarregar e facilmente com a documentação também vão perceber como é que isto funciona. Não é extraordinariamente difícil. Se depois quiserem, podem deixar nos comentários deste vídeo, se quiserem que eu faça um vídeo a explicar basicamente quais são as regras para colocar isto a funcionar, quer seja numa framework como o CodeIgniter, quer seja em PHP ou HTML puro, nós podemos fazer isso, não há problema nenhum. E se nós formos verificar aqui, há ainda mais algumas, Basic, jQuery Form Validation,
de 2016, portanto temos aqui umas explicações que já não passam pela implementação ou pelo descarregamento de bibliotecas especificamente para fazer isso, mas o que não falta são bibliotecas para fazer, olha como está aqui o Query Form Validator, não vi ainda sequer. Se formos aqui o jQuery Validation, provavelmente vamos para algo que já vimos aqui. Portanto, há muitas bibliotecas para fazerem estas funcionalidades. De qualquer das formas, fica aqui então esta chamada de atenção. Nunca esquecer que podem fazer a validação por HTML5, JavaScript e depois do lado do servidor, sendo que é sempre importante ter em conta que HTML5 e JavaScript são validações do lado do cliente, enquanto o PHP, ao fazer a validação, será sempre uma validação do lado do servidor.